E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa primeira aula de japonês para negócios. Japonês para negócios, por que para negócios? É diferente? Pois é, na verdade, a língua japonesa, ela tem muita diferença quando você coloca ela num espaço específico, por exemplo, o japonês falado na rua, o japonês falado entre amigos e o japonês que se fala nas empresas, no trabalho, nos negócios. Então é muito importante saber a diferença do tipo de tom e tipo de ação que você pode tomar quando você se relaciona com uma pessoa japonesa e dependendo do ambiente. Então nós vamos falar agora do ambiente de trabalho japonês e o que você precisa tomar cuidado, quais são as coisas que você precisa mudar na sua linguagem. Esse é o objetivo desse curso de japonês para negócios. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do Keigo, a língua polida do japonês, a linguagem polida do japonês. O Keigo, ele é muito falado no dia a dia das pessoas no Japão, é falado nas lojas, é falado para você se dirigir a clientes, até às vezes para pessoas desconhecidas na rua. Nós vamos falar a respeito disso. O Keigo, ele é uma coisa interessante porque é uma coisa que às vezes os próprios japoneses não sabem usar direito, porque é uma linguagem formal que exige um pouco de treinamento para você utilizar. Da mesma forma que aqui no Brasil tem algumas pessoas que falam informais demais, não sabem se portar, por exemplo, numa entrevista de emprego onde você precisa ser mais formal. No Japão também tem japoneses que não sabem se portar do jeito que deveriam e às vezes eles até usam o Keigo de forma errada, o que pode confundir muito a gente que não é japonês e está aprendendo o Keigo e está começando a usar o Keigo. Mas, de qualquer forma, a diferença existe porque a linguagem muda muito quando você passa da linguagem que seria cotidiana para a linguagem polida e educada do Keigo. E a gente também vai falar com quem você usa o Keigo. O que você tem que tomar cuidado quando você for usar o Keigo para não errar. Isso tudo nós vamos ver aqui nesse curso. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre com quem você usa o Keigo e os tipos de Keigo, como funciona o Keigo. Primeiro eu vou falar disso aqui que é muito importante, o Chi e Soto. O Chi e Soto. Vocês já ouviram falar em o Chi e Soto? Bom, literalmente o Chi significa dentro e Soto significa fora. O Chi significa dentro, ele representa o seu círculo social de pessoas que fazem parte do seu círculo mais próximo. É a sua família, os seus amigos, são pessoas que fazem parte do seu círculo. Soto, como o nome diz, que significa fora, são as pessoas de fora do seu círculo, ou seja, são as pessoas que são consideradas estranhas ou pessoas que são, de qualquer forma, não próximas a você. Não é que você não conheça a pessoa, você pode até saber quem é a pessoa, mas ela é Soto, ela não é o Chi. Então, dependendo de se a pessoa for o Chi ou Soto, você vai usar Keigo ou não. E dependendo de com quem você está falando, você vai usar Keigo ou não. Como assim? Não é a mesma coisa? Bom, a gente vai ver aos poucos. De um modo geral, quando a gente está falando com alguém que é o Chi, a gente pode ou não usar Keigo. Por exemplo, a minha família é o Chi, é minha família. Tem gente que fala muito educado com os pais, com os irmãos mais velhos, e tem gente que não fala, que já fala as coisas assim mais informais. Que nem aqui no Brasil a gente tem casos de família que os filhos chamam o pai de senhor, senhora. No meu caso não, por exemplo, eu chamo meu pai e minha mãe de você. Pai, você vai fazer isso? Mãe, você vai fazer aquilo? Mas tem muitas famílias que não.
Em muitas famílias, o pai é senhor, a mãe é senhora. Pai, o senhor vai fazer isso, mãe, a senhora vai fazer aquilo. Então, no Japão também funciona assim. Você pode ou não usar o keigo para essas pessoas. Agora, por exemplo, se nós temos o soto, você, em teoria, você deve usar keigo. Você tem que usar keigo para as pessoas que são soto, que são fora. Então, se não for a sua família, por exemplo, você usa keigo, você usa a linguagem respeitosa. Claro que isso vai depender do tipo de relação que você tem com essa pessoa. Por exemplo, se é um vizinho, se é a família do vizinho, se vocês forem muito próximos, se vocês forem começando a desenvolver uma amizade, você não precisa usar keigo para essa pessoa, não tem essa necessidade. Mas tem pessoas que usam, tem pessoas mais sérias que usam keigo, que usam essa linguagem mais polida. Como eu falei, depende muito da pessoa e da relação que você vai desenvolver com essa pessoa. Aí você vai saber se você vai usar keigo ou não. Mas tem um detalhe que é muito importante. Talvez isso dê um certo nó na cabeça no momento agora, mas serve muito para vários casos quando você se envolve com a sociedade japonesa. Se você, por um acaso, fala com a sua família de linguagem respeitosa, a sua família é seu uchi, correto? Você fala com eles com linguagem respeitosa. E você fala com, digamos, o vizinho, com linguagem respeitosa. Mas se por acaso você for falar da sua família para o seu vizinho, você não pode usar a linguagem respeitosa para se referir à sua família. Isso é porque a sua família e você fazem parte do mesmo círculo. Vocês são o mesmo círculo, é como se vocês fossem a mesma coisa. Então, se você usar a linguagem respeitosa para falar da sua mãe para o seu vizinho, por exemplo, fica esquisito, fica como se você estivesse se elevando, ficando acima do vizinho, colocando a linguagem respeitosa para você mesmo. É como se você estivesse se chamando de senhor ou se chamando de senhora. Isso é uma coisa que a gente não faz aqui, né? É uma coisa parecida com isso. Talvez fique um pouco difícil de entender sem exemplos, mas a gente vai ver exemplos e aí você vai entender melhor como funciona isso. De qualquer modo, lembre-se que o chi são as pessoas de dentro do seu círculo e soto são as pessoas de fora do seu círculo. E o keigo é a linguagem respeitosa japonesa, linguagem polida. Agora vamos ver os 3 tipos de keigo. O keigo, na verdade, dependendo do tipo de estudo que você vai verificar, ele pode se dividir em vários pedaços. Tem gente que parece que divide o keigo até em 5 partes, mas eu acho que essas 3 partes são as partes mais básicas e mais importantes de você lembrar do keigo. Então, presta atenção aqui. Nós temos aqui, dentro do keigo, o son keigo. O son keigo. O son keigo é o keigo que você usa para respeito ao próximo. Então, quando você usa o son keigo, você usa para ações que a pessoa de fora, a pessoa soto, a pessoa com quem você vai usar o keigo, a pessoa que você quer elevar, usa. As ações que a pessoa faz, ou as coisas que essa pessoa se relaciona, você usa son keigo. O kenjo-go, ele serve para você se diminuir. Não é que você esteja se humilhando, não é nada disso. Mas a função do son keigo é através do ato de você se diminuir, você levanta o outro, você eleva o outro. Então, esses dois funcionam em conjunto. Você vai usar, por exemplo, você vai pegar um verbo que a pessoa que você quer elevar vai fazer. Por exemplo, você vai para lá, o verbo ir, você vai mudar e você vai colocar ele no modo son keigo. Aí, se você vai dizer, eu vou para lá, o verbo ir, no caso, quando você vai dizer que você vai colocar em kenjo-go. Você tem que pôr em kenjo-go para poder
se diminuir. Você não pode usar son keigo para as coisas que você faz e não pode usar kenjogo para as coisas que o outro faz. Se você fizer isso, você vai estar usando keigo errado. E muitos japoneses usam keigo errado. Então, quando você for estudar keigo, preste atenção nas regras que eu vou passar nas aulas seguintes e preste atenção no que os japoneses fazem. Eles erram bastante keigo no dia a dia. Então, muito cuidado para não pegar carona no erro dos japoneses em relação a keigo, ok? Agora aqui o tenego. O tenego é o que a gente já conhece como desumasu. É o japonês que a gente já conhece como japonês educado. Desumasu, tabemasu, kimasu, essas coisas que a gente conhece como japonês polido, é o tenego, que também faz parte do keigo. Também é japonês polido, japonês educado. O tenego, ele tem uma característica menos cerimonial, por assim dizer, é mais leve, é mais light do que o son keigo e o kenjogo. De um modo geral, você pode usar o tenego normalmente na sociedade japonesa, que as pessoas não vão achar que você é uma pessoa mal educada, mas existem situações que se espera que você use o son keigo e o kenjogo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse curso. Vamos ver várias situações e qual keigo deve ser usado nessas situações, ok? Eu falei bem rapidamente aqui sobre o soto, o uchi e os grupos de keigo. Na próxima aula, a gente vai ver uma situação em que se usa um keigo específico e aos poucos a gente vai vendo como se usa o keigo de fato e qual a diferença de uchi, soto, quando se usa quando. Vamos ver, e qualquer dúvida você pode sempre colocar aqui nos comentários. Eu vejo você então na próxima aula. Sayonara!